Tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje é domingo, dia 17 de novembro de 2019. Amém? Eu queria contar para vocês, dividir a experiência que eu tive das minhas revelações, coisas que muitos não estão vigiando e saem falando do ministério de muitas pessoas e da maneira que Deus tem usado alguns poderosamente da face dessa terra. Eu queria primeiro lembrar a vocês o que Jesus falou em Mateus 12, do versículo 22 em diante. Diz a Bíblia que Jesus trouxeram um rapaz com espírito mudo e surdo até Jesus, e ali aquele rapaz foi curado e Jesus expulsou aquele demônio. E se achegou até Jesus ali os fariseus. Começaram a criticar a Jesus. E Jesus falou: se eu expulso os demônios pelo príncipe dos demônios, que é Belzebu, por quem expulsa vossos filhos? Jesus fez uma pergunta a ele. E o próprio Jesus falou: se Satanás está dividido contra Satanás, como subsistirá seu reino? Uma casa dividida não subsistirá. Então, o próprio Jesus falou, alertou eles, que serve para nós esse alerta acerca do que eu vou falar e de alguns homens que Deus me mostrou que têm sido usados por ele na face da terra. E Jesus falou com eles que toda blasfêmia, todo pecado falado contra o Filho do Homem lhe seria perdoado, mas contra o Espírito Santo de Deus não seria perdoado nem nessa vida, nem na vindoura. Isso de Jesus deu a entender, porque ele estava ali expulsando aquele demônio pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. E que muitos depois dele, como eu e você, como Pedro, como o apóstolo Paulo, como João, muitos outros viriam fazendo os mesmos prodígios. Aí o que acontece? Eu queria falar de um homem que hoje muitas pessoas tacam pedra nele, o apóstolo Valdomiro, da Igreja Mundial, do Poder de Deus. Eu sou um fruto do trabalho dele, da vida daquele homem. Um dia eu fiz um desafio com Deus, falei: Senhor, se esse homem é de Deus, eu quero saber. Eu liguei para São Paulo, fiz um voto, na época era de R$100, e o que aconteceu? Liguei para lá, pedi um saquetel com óleo ungido e chegou aqui o saquetel, aquele óleo ungido no correio, mas quando foi de madrugada desceu um anjo do céu e falou comigo: a tua bênção chegou. Eu achei que eu estava ficando maluco, porque eu nunca tinha sido crente. Aí fui lá, cheguei, estava lá. Quando eu chego em casa, eu colo embaixo do meu travesseiro o nome dele e eu caio de madrugada endemoniado, só com a parte do meu rosto, eu não enxergava torta e com o outro lado livre. Que Deus permitiu só aquele demônio manifestar num lado meu para me entender o que estava acontecendo. Eu caí de joelho, orei a Deus e Deus permitiu saber. Aí você fala assim: ah, mas ele as campanhas que ele faz, eu não quero saber a maneira que Deus usa ele, irmão. Sabe por causa de quê? Porque todo pecado falado, porque todo prodígio hoje que está acontecendo na terra através da mão de alguns homens é o Espírito Santo, porque o próprio Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou: eis que eu vou para o Pai, mas se eu não for, o Consolador não virá. Então, para mim não cometer pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, eu prefiro receber com singeleza de coração os prodígios feitos pela mão desses homens. E saber a minha palavra quando eu for dirigir a ele. Amém? Eu queria falar de um outro homem também, chamado Marcos Pereira, o pastor Marcos Pereira, da Igreja Assembleia dos Últimos Dias. O pastor Marco Pereira, quando ele foi preso, eu ia para o monte falar com Deus: Senhor, eu não acredito que esse homem é um estrupador, porque um estrupador não abre a mão no meio de 10 pessoas, de 8, aquelas pessoas caem endemoniadas. Aí comecei a orar a Deus para Deus honrar ele,
Do mesmo jeito que ele preso, mas para Deus dar a porção dobrada de honra na vida do pastor Marco Pereira. O Espírito Santo de Deus foi e falou comigo: vou eu te dar autoridade igual a ele. E um dia eu fui chamado para mim orar aqui. Vieram 3 rapazes fugidos do tráfico de São Vicente. Aí estava a tia, o padrasto. Quando eu comecei a orar, caíram 4 endemoniados dentro daquela casa. E de repente, um deles, a tia, ficou endemoniado e o diabo não queria me obedecer. E de repente saiu na minha boca: tei! Exatamente aquele tei que o pastor Marco Pereira faz, que eu achava que aquilo era algo que ele tinha inventado. E Deus me provou que aquilo ali é um mistério do reino que Deus tem com ele. Amém? Eu queria também falar do missionário Davi Miranda, da igreja Deus e Amor. Aquele homem foi um homem de Deus, que Deus teve nessa terra, que manteve as escrituras, que pregou a verdade, e que hoje a igreja Deus e Amor está desandando a doutrina. Eu cansei de ver o missionário Davi Miranda dizer, eu lembro de eu de pequeno, quando ele falava que quando a televisão entrasse dentro da igreja Deus e Amor, que a igreja Deus e Amor era uma derrotada. E o que aconteceu? Deus me deu exatamente o mistério do missionário Davi Miranda. Um dia aqui em casa eu fiz um voto com Deus, falei: Senhor, se a minha televisão desligada dentro da minha casa, ela é um instrumento do diabo para influenciar meus filhos, eu quero que o Senhor me mostre. E Deus me mostrou o diabo na forma do pica-pau lá no inferno, no caldeirão. Ao mesmo tempo que ele trabalhava lá, ele tinha influência dentro da minha casa. Porque é aquilo que Jesus falou: se os nossos olhos foram bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Aonde você tem colocado os teus olhos? Se você tem colocado os teus olhos nas escrituras, na palavra de Deus, nos servos de Deus, todo o teu corpo será luminoso. Mas se você tem botado os seus olhos no mundo, todo o seu corpo será tenebroso. Foi Jesus que falou isso. E eu queria falar de uma igreja também, onde tem um bispo chamado Bispo Sérgio, da Igreja Universal do Reino de Deus. Um dia Deus me deu uma visão, eu vi o Bispo Sérgio arrastando uma marreta tão grande, e o Espírito Santo falou comigo: olha a autoridade que ele tem para destruir as armas do diabo. Porque eu sempre gostei muito do trabalho de libertação deles, que além deles trabalhar, eles usam o trabalho dele para mostrar a realidade do inferno, que muitos não querem enxergar. Muitos criticam, mas se você for ver, é só olhar nas escrituras, onde Jesus vai até a terra dos Gadarenos, e ali tem um endemoniado, e aquele demônio cai de joelho e pergunta a Jesus: vieste antes do tempo para nos atormentar? E Jesus vai e repreende ele e manda ele calar. E aquele demônio pede a Jesus para não mandar ele para o abismo, mas mandar para os porcos, a ponto dos porcos se precipitar e caírem por causa daquela legião de demônio. E você vê que o trabalho da Igreja Universal é baseado em cima disso. Aí você fala assim: meu irmão, mas eles pedem muito dinheiro, a Mundial também. Meu irmão, não vamos ser hipócritas. Uma igreja, para ela crescer, ela precisa de dinheiro. A igreja, ela cresce espiritualmente com os prodígios, com os sinais. Se você for ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, como que a igreja cresceu na época de Pedro. Aí você fala assim: ah, mas muitos estão ficando ricos. Aí é com eles, porque a própria Bíblia diz assim, que muitos, naquele grande dia, irão dizer: mestre, expulsamos demônios em teu nome, curamos em teu nome. E Jesus vai virar para eles e vai dizer: aparta-te de mim, praticante de iniquidade.
porque não vos conheço. Se alguém está administrando as ofertas mal, os dízimos mal, isso aí é um problema deles, porque eles irão prestar conta. Mas cuidado quando você questionar o ministério de alguém, porque quando Jesus foi para o Pai, o Consolador veio e está sobre a terra, o Espírito Santo. Não questione, porque o próprio Jesus falou que aquele que dá um copo de água ou receber, um profeta recebe galardão de profeta. Por que Deus vem me dando mistério? Um dia eu fui orar aqui, perto onde eu moro. Cheguei lá, o padrasto das crianças me chamou, falou que as crianças estavam se acabando em droga. Quando eu orei o primeiro, o segundo, o terceiro, quando eu fui para a mãe, ela manifestou com o demônio, não precisou perguntar nada. Ele falou tudo que estava causando dentro daquela família, e eu virei para eles e falei aqui, ó, aqui se resume o problema da humanidade, do ser humano. E fui perguntando, Satanás, quem faz o homem fumar, cheirar, beber? E aquele demônio falou, eu. Quem faz o homem ser comando vermelho, terceiro comando, ADA, miliciano, ele, eu. E eu perguntei, quem leva o homem para o céu? Ele virou para mim e falou, seu Deus. Você vê que aconteceu na época de Jesus, acontece hoje no meio de nós, e muitos, por causa de não entender, têm blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, e Jesus nos advertiu que isso não seria perdoado. Se você for ver em Marcos capítulo 9, 38, 39, 41, 42, você vai ver que a palavra de Deus diz que João perguntou a Jesus, mestre, tem um homem pregando em seu nome, expulsando o demônio em teu nome. Jesus falou, deixa-o. Porque que não há ninguém que fale em meu nome, que expulse demônio em meu nome, que faça milagres e prodígio, extraordinariamente, e que depois fale mal de mim. Aquele que não é contra nós é por nós. Então, se tem alguém, Deus usando, meus irmãos, vamos dar glória, vamos ser uma potência contra as hortes, contra todo o poder das trevas, ao invés de nós estarmos se gradeando entre nós. Aí o Senhor me mostrou o Benihim. Eu perguntei ao Senhor, e esse aí, o Benihim? O Benihim é tão cheio do Espírito Santo, que Deus me levou em espírito por cima do altar dele, quando ele fez assim com a mão, que chegou até onde eu estava. Eu saí da visão aqui dentro de casa, falando em mistério, e Deus me provou que o Benihim é cheio do Espírito Santo. O Benihim toca nas pessoas, a pessoa cai batizada com o Espírito Santo. Quando levanta cheio da unção. Quem está enfermo, levanta curado. Ele passa o paletó, cai aquela multidão, e muitos criticam por não entender. Você vê que o profeta Samuel, quando ele vai até Saul para dizer que o reino que ele foi rejeitado por Deus, ia ser tirado da mão dele, foi Deus que mandou ele expor o pecado dele. Mas quando eu e você, nós tiramos da nossa convicção, isso é perigoso. Você vê que Davi, a unção que foi derramada, quando o reino antes do reino ser tirado de Saul, foi derramada uma unção sobre a cabeça de Davi, a ponto olha como Deus faz as coisas, de Saul ser atormentado por um espírito maligno, mandaram procurar alguém que tocasse, mas que tinha uma unção para aquele espírito se afastar de Saul e Saul se acalmar. Mas você vê que de tempo em tempo aquele espírito vinha sobre Saul para tentar matar a Davi. E você vê que mesmo assim Davi perseguido, Davi se dirigia a Saul como um ungido do Senhor. Davi reteve a mão e as palavras dele contra a vida de Saul. E muitos hoje, por não entender, têm blasfemado contra o Espírito Santo, contra o poder de Deus. Pregar contra o pecado é dever meu e seu, pastor. Mas dizer se é Deus que está usando ou não, nós temos que sermos
direcionado pelo Espírito, porque se não for, nós estamos... A Bíblia diz que o homem, toda palavra que o homem disser, ele dará conta no dia do juízo. Então, cuidado com as tuas palavras dirigidas ao ministério, a maneira que o Espírito Santo está usando alguém. Eu queria falar também do Agenor Duque. Muitos não entendem como que a igreja do Agenor Duque cresceu. Uns tempos atrás eu escutei o Agenor Duque dando testemunho que ele é um fruto do trabalho do pastor Marcos Pereira. Ele chegou num trabalho de libertação do pastor Marcos Pereira. O pastor Marcos Pereira orou, ele caiu endemoniado. E ali, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele pegou e foi liberto. E olha hoje, a igreja do apóstolo Agenor Duque. Aí o que Deus me mostrou? Eu via o Agenor Duque ungindo os votos. Aí você vai dizer assim, eu não concordo, eles estipula. Vai em Levítico 27 que você vai ver. Se aquele tempo não era estipulada a oferta. A Bíblia diz em Levítico 27 que era estipulado da seguinte forma, que se fosse o homem que fosse fazer um voto no templo do Senhor, ali naquele momento eram 50 ciclos de prata, se fosse homem. E se fosse mulher, eram 30 ciclos de prata. E hoje você vai ver, quando o pastor ele estipula 50, 60, 100. Olha, é a campanha aqui de libertação. Muitos que criticam, tem pastor por não fazer, ele quer criticar. Cuidado, o senhor pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Aí o que Deus me mostrou? Eu via quando o pastor, o apóstolo Agenor Duque, ele ungia aquele voto. E o Espírito Santo me deu discernimento. Quando alguém ora, jejuma, pega aquele propósito, aquele compromisso de ir num monte e levar um voto para poder trazer para a igreja, que ele chega na igreja, que ele prega e a pessoa pega aquele voto com fé, ela é curada. Há libertação no meio da família dela, porque a presença de Deus está naquele voto. Então, meus irmãos, lê lá em Levítico 27, se eu estou falando de mim mesmo ou se é a palavra que nos dá exemplo. Você vê que o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, 19, que Paulo, Deus, ele fazia milagres extraordinários de peças de roupas de uso íntimo do apóstolo Paulo, como toalha, aventais, a ponto que as pessoas iam até ele, e o apóstolo Paulo, ele mandava para as pessoas, e as enfermidades fugiam, os espíritos imundos saíam, por causa da autoridade que estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Se você for ver, o que matou Safira e Anania foi a blasfêmia deles de mentira. Que quando a igreja, em Atos dos Apóstolos capítulo 5, Pedro chama a igreja e entre em comum acordo para que todo aquele que vendesse sua propriedade trouxesse até o pé dos apóstolos e fosse dividido para que ninguém tivesse necessidade nenhuma. Você vai ver que Ananias e Safira retêm uma parte e entram em comum acordo e chegam até Pedro para mentir. E Pedro, o Espírito Santo revela aquilo a Pedro, e Pedro vira para Ananias e fala, por que mentisse não aos homens, mas ao Espírito Santo de Deus? Reteve metade da parte que foi vendida a propriedade. Naquela mesma hora ele caiu para trás e morreu. Você vê que é perigoso a gente brincar com o Espírito Santo de Deus. E na mesma hora também veio
3 horas depois, passado-se 3 horas de já ter enterrado Ananias, veio a mulher dele, a Safira. Veio com a mesma mentira e Pedro deu a oportunidade dela dizer a verdade. Vendeste a propriedade por tal preço? E ela confirmou a mentira que o marido tinha contado antes, só que o Espírito Santo de Deus tinha revelado. E quando aqueles homens, aqueles jovens que tinham enterrado Ananias chegam à porta, Pedro vira e fala: eis aí os homens que enterraram o teu marido, que também levarão a ti para sepultar. Na mesma hora ela cai para trás e morre. E diz a Bíblia que aquilo ali caiu um assombro tremendo sobre a igreja. A ponto, sabe de quê? Deles unanimemente a igreja crescer com aquele sinal que foi feito. E diz a Bíblia que as cidades circunvizinham traziam Pedro porque eles tinham um só pensamento. Eles seguiam unânime. Traziam pessoas doentes para que fossem curados, a ponto que a sombra de Pedro, a ponto que quando a sombra de Pedro, as pessoas, se Pedro passasse, a sombra dele passasse por alguém, essas pessoas eram curadas. Aí você quer falar do Benihim? Imagine se Pedro, hoje, Pedro vive hoje, e se é divulgado assim, ó, vai na igreja tal que lá tem um homem que aonde ele passa, a sombra dele cura. Se hoje vocês se escandalizam, tentam criticar por causa de 50, 100 reais, ou até R$1.000 que alguém pede para a obra, para fazer a obra. Ah, mas fulano está ficando rico, deixa ele. Faz igual Jesus falou com Pedro. Quando Pedro queria saber acerca do traidor, quando Jesus falou, ó, chamei 12 de vocês, mais um é o diabo. E Pedro estava ali preocupado, mas quem é o traidor? E o traidor? E Jesus virou para Pedro e falou, que te importa? Segue-me tu. Que te importa, meu irmão? Se o fulano está enriquecendo, se o Bertano, ele está ficando milionário com isso, que te importa? Segue-me tu. Foi o que Jesus falou, porque naquele grande dia cada um dará conta de si. Amém? E olha o que a palavra diz aqui. Eu queria dizer aqui também do pastor Samuel Mariano. O pastor Samuel Mariano, ele... Um tempo atrás saiu uma calúnia aí que o pastor Samuel Mariano, ele estava em prostituição. Cuidado, meu irmão. Tenha senso crítico e não senso comum. Senso comum é aquilo que alguém fala algo e todos concordam e vão atrás daquilo que alguém falou. Senso crítico é você parar, analisar e procurar se aquilo é verdade. Sabe o que Deus me mostrou do pastor Samuel Mariano? Que aonde aquele homem abre a boca para cantar, os espíritos imundos vão saindo das pessoas. Aí sabe o que eu lembro? Aquilo que está lá em Salmos 68:18. Subiste aos céus, levasse cativo ao cativeiro, tomasse e desse dons aos homens, até os rebeldes. Se alguém está em pecado, mas Deus derramou uma unção sobre a cabeça dele, o Espírito Santo tem operado e ele não tem vigiado, aí é ele com Deus. O meu trabalho e o teu é alertar as pessoas que Jesus ele está voltando e pregar contra o pecado. Aí quando eu olho para o pastor Samuel Mariano, que Deus me mostra esse mistério dele, eu lembro de Davi, de quando Deus tomou Davi, mandou que Samuel fosse lá e derramou uma unção sobre ele, e somente Davi no palácio que tocava a arca, e aquele espírito imundo se retirava de Saul. Por isso que a Bíblia diz, subiste aos céus e desse dons aos homens. A Bíblia fala de dons, não se refere de contos, da maneira que Deus vai usar cada um. Amém? Aí eu queria falar de um outro pastor aqui, o pastor Júnior Trovão. Eu vi um DVD do pastor Júnior Trovão, o pastor Júnior Trovão pregando sobre o inferno, eu criei nele. E algumas pessoas criticam o pastor Júnior Trovão. E o Espírito Santo falou comigo, vou eu te dar autoridade igual a ele para pregar sobre o inferno.
E ali eu comecei a ter visões e revelações de coisas que são condenadas, que estão entrando no meio da igreja, e Deus tem me revelado na palavra. Mas por quê? Porque é aquilo que está nas escrituras, aquele que recebe um profeta, de maneira nenhuma deixará de ser galardoado, de receber galardão. Você vê que o mesmo Espírito que o pastor Júnior Trovão tem usado ele para pregar sobre o inferno, hoje tem me usado para me falar, advertir as pessoas, exortar. Amém? Eu queria falar da última pessoa aqui, chamado pastor Júlio César, da Igreja Santidade e Arrependimento. Aquele homem, ele tem feito uma diferença imensa. Deus tem usado ele para curar, Deus tem usado ele para o anjo levar várias pessoas ao inferno arrebatada, mostrar as coisas que estão lá no céu. Cuidado antes de você se dirigir à vida de qualquer um desses homens de qualquer maneira. Porque Jesus a todo momento ele nos adverte acerca disso. Se você for ver, eu vou deixar uma palavra aqui, no livro de Apocalipse. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Minas escreve isto, diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e dos que dizem judeus, mas não são, são da sinagoga de Satanás. E a blasfêmia dos que se dizem judeus. Você vê que Jesus a todo tempo ele está se referindo a pessoas que blasfemam contra as coisas que acontecem dentro das igrejas. A todo momento Jesus ele tem nos alertado. Você vê que aqui no livro de Apocalipse, Jesus, ele adverte. Olha o que a Bíblia fala mais aqui, ó. Nada tema das coisas que há de vir padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vê que aqui Jesus está dizendo o que o Espírito tem dito às igrejas, mas esse Espírito tem dito de várias formas. Em profecia, em línguas estranhas, através da palavra, através de cura, através de libertação, através de pessoas que Deus tem revelado para alertar do que está diante de nós. E eu queria deixar uma outra palavra no livro de Provérbios, que a Bíblia diz assim, ó, olha o que está no livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendido, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e o bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, para entender os provérbios e sua interpretação, como também a palavra dos sábios e suas adivinhações. Você vê que o livro de Provérbios aqui, ele fala tudo. Mas como que nós temos que fazer isso? Começa a orar e jejuar. Eu lembro que um tempo atrás eu estava aqui em casa, eu queria saber mais sobre Enoque. Porque se você for ler no livro, aleluia, glória a Deus, de Gênesis, você vai ver que muitas das vezes fala somente o pai de Enoque, fala sobre Jared, e o filho de Enoque, Metusselá, e o avô de Enoque e o bisavô, que é Quenã, e o avô dele é Malalel. Há um tempo atrás eu estava aqui em casa querendo saber mais sobre Enoque, e o Espírito Santo veio sobre mim e falou assim: Enoque ele surgiu em Anatote. Aí eu fui querer saber sobre Anatote. Se você for ver, várias pessoas veio de Anatote. O profeta Jeremias, Abiatar, o próprio Jeú,
também surgiu de Anatote. Você vê que algumas coisas estão na palavra, no Evangelho de João, se eu não me engano, 21, 23 ou 24, a Bíblia diz que se fosse escrever todas as coisas que Jesus Cristo fez, nem o mundo todo caberia o que Jesus Cristo fez, mas que as coisas que estão escritas é para nós sabermos que Jesus, ele é o Filho de Deus. Porque se for escrever, relatar cada detalhe, cada coisa, nem o mundo, para você ver o tamanho, a grandeza e o poder de Deus. Então, meus irmãos, e antes de você se dirigir a um voto, se dirigir à maneira que a pessoa está sendo usada, ali em cura, em libertação, não critica não, mas creia, porque isso pode te trazer condenação. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa, aleluia, glória a Deus, levantar, aleluia, a sua cabeça, derramar o óleo da unção, da sabedoria, e que o Espírito Santo de Deus possa estar te revelando coisas com profundidade, mas como homens espirituais que receberam de Deus o Espírito dele, mas não como homens carnais, mas como homens espirituais. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.